Então vamos ver. A gente viu como definir nossos próprios comandos em TeX. Tanto um comando bobo sem nenhum argumento, como a gente fala, como foi esse Thanos aqui, para ser substituído por sua definição, que seria toda coisa que está toda coisa que está dentro aqui, nesse caso Thanos Tuanas, tanto como definir um comando que ele tem dois buracos, vamos dizer, dois argumentos, que a gente chama eles 1 e 2, e pode referir nesses depois da nossa definição. Então, vamos voltar a lembrar como foi esse PDF-TeX, o imundo, XPDF-TeX, o imundo, beleza? Então, como eu estava falando no fim, o que é muito importante para entender e apreciar aqui é que a gente tem o poder de ensinar para o próprio TeX como que a gente quer que ele faça algo. A gente ensinou esse verbo para ele, o que significa greet para a gente, que seria comprimir, e como fazer isso. Então, assim que eu ensinar isso para ele, eu vou ficar usando meu próprio comando para comunicar com ele. Oi? Teria como compor o greet? Teria como compor o greet com o Thanos? Certo, muito boa pergunta. Nesse caso, eu poderia escrever agora, nesse caso, o fato que meu nome lá já tem as duas palavras Thanos Tuanas vai me atrapalhar. Se eu escrever aqui greet Thanos, eu vou ter um problema, porque o Thanos vai ser substituído com Thanos Tuanas. Aí o primeiro argumento vai ser esse T, e o segundo argumento vai ser o H. Então, não vai acontecer o que eu gostaria. Bem, então, espero que entendemos bem essas coisas. Uma segunda coisa para mostrar é que as definições de defs têm uma gramática bem mais interessante e rica, e não preciso apenas ter um buraco no lado do outro. Eu poderia, por exemplo, escrever uma coisa deles. A coisa que eu vou botar aqui, antes de abrir e fechar meus colchetes, que vai aparecer minha definição, fazem parte do padrão que o próprio comando está tentando comer ou casar com ele. O que eu quis dizer? Eu poderia falar, por exemplo, ponto 2. Aí aqui, the point, one, sei lá. É meio bobo o que eu estou fazendo. Ou sei lá. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Eu estou falando que eu vou definir um point onde ele está, o comando point está esperando ler uma coisa. Então, se eu escrever aqui point hello 12, hi. Agora a pergunta é quais vão ser os buracos que o point vai entender como buracos. E se olhar para a definição do meu point, ele está dizendo, ei, o point tem que ser seguido por uma, como é o nome dela? Parêntese, abre parêntese. Depois, cria um buraco até você achar uma vírgula. E depois o segundo buraco vai ser todo o resto até você fechar a parêntese. E nesse caso, eu não vou precisar botar esses colchetes, porque quando eu vou chamar meu point desse jeito, ele sabe que toda essa parte é realmente o primeiro buraco, porque é o único jeito para casar com esse padrão que escrever lá com a vírgula. Então, se eu escrever isso, vamos lá compilar, só para ver, PDF LaTeX, PDF, o imundo. Aí, botando point hello 12, já escrevi essa coisa que tem aqui. Faz sentido? Ok. Quero agora, infelizmente, para quem não trabalha com matemática, espero que não vai aparecer muito tedioso essa parte que eu vou falar agora, é como escrever certas coisas simples em matemática. Então, TeX está entendendo que você começa a falar sobre matemática com esse símbolo de dólares. Então, se eu quero falar LaTeX be real number, ok? O que isso vai fazer para TeX? Falando com ele, eu estou falando, escreva isso, let X, e eu estou avisando para ele que esse X tem a ver com matemática, faz parte de Math Mode, do modo de matemática de TeX.
Então ele vai saber como escrever isso de um jeito diferente. Vamos ver como isso vai aparecer. Vou apagar as outras coisas. Ou na verdade posso criar um novo arquivo. Simple Math. Ok. Let x be a real number. Ok. Se eu esqueci o by aqui. By, ok. PDF Tech, Simple Math, ok, XPDF, Simple Math PDF. Aí se eu ver esse X ficou lá escrito na fonte que o Tech escolhe para usar a matemática, assim vai ficar consistente e eu vou saber que isso é o próprio X e não a letra X, mas uma coisa de matemática, uma variável que eu estou usando na minha matemática. Então, eu poderia escrever, observe que, sei lá, X mais Y é maior de 12. Tudo isso tem a ver com matemática. Suppose... como? Não, já foi chegado. Ok, observe que x mais y é maior de 12. Talvez esse x, na verdade, eu quero que ele pertença num conjunto. E vamos agora ver um novo comando, esse \in, que ele vai criar esse símbolo que a gente usa em matemática para denotar que uma coisa pertence a um conjunto. Então, já que estou começando a escrever certas coisas matemáticas, agora vamos voltar para ver o que eu mais posso fazer. O \in é uma dos pouquíssimos comandos que eu vou usar mesmo no jeito que são declarados. Não vou redeclarar esse comando, por quê? Porque ele tem um nome muito lindo. Em qual sentido? Vou dizer um exemplo daqui a pouco. Observe que, vamos ver, certas coisas que eu preciso saber, é como botar exponentes, é como botar índices. Bem, vamos lá ver, XPDF, PDF Tech. Bem, eu botei um exponente, o x quadrado mais y, como é o nome disso? Como é em português? Como é? Subscrito mesmo? Subscrito, ok. Botei o zero lá, subscrito. Pergunta: se eu quero elevar ao 21 ou ao 12, aí o que vai acontecer aqui? Lembrando como o Tech pensa, ele vai ver que aqui você tem o X. Ele vai ler esse especial caractere, quis dizer que você quer levar a próxima coisa no superscript, né? Superscript, ok? Só que a próxima coisa que o Tech vai ler é apenas o número 1, o caractere 1. Então o que vai acontecer aqui não é o que eu queria mesmo, mas o que eu vou ver aqui é isso. Ok? Espero que, como essa é a segunda aula e não a primeira, a gente sabe como superar os problemas. O que eu vou fazer mesmo? Bom, todo mundo fazendo assim, bem, como condutores de música, ok, beleza. E aqui não preciso disso. Eu não preciso disso, e seria muito feio escrever isso. Infelizmente aparece em código de Tech o tempo todo. Quando você tem apenas um argumento para dar, não bote essa coisa, esse grupamento. Você só precisa teclar umas 4 coisas: shift, o negócio, deixar o shift, botar o negócio, shift, blá, e já parece muito feio nesse sentido. Aí, se eu quero apenas usar uma coisa no meu argumento, não vou botar o grupeamento. E agora, realmente, só para verificar que isso deu certo, pronto, x elevado a 12, beleza. Agora, vamos voltar para cá. Oi. Você falou que não vai redefinir o /in. Sim, eu vou explicar o porquê. Agora, ok, mas como é que você redefine o Tech? Porque o LaTeX é Se você quer redefinir, bem, então o LaTeX, como o Regivan está observando, o LaTeX, se você já tem um comando, você tentar definir um comando com o mesmo nome, ele não vai te deixar, vai falar: ei, peraí, você quer criar um novo comando com esse nome, mas na verdade eu já tenho definido um comando com esse nome, então não vou te deixar. E por isso o LaTeX tem um comando chamado renew command,
que isso quer dizer que eu sei disso, mas eu quero renovar. O ter, sendo primitivo, o próprio der vai apagar qualquer coisa que tem lá. Então, se você quer definir uma coisa, seria bom tomar cuidado para saber que essa coisa não foi, já não tem uma definição que você quer perder, mas, no outro lado, é muito fácil sobre definir certas coisas que talvez você queria aproveitar disso. Então... como? Sim, novamente barra def. Eu poderia fazer aqui def in e escrever, sei lá, epsilon. Aí vamos lá, def in epsilon, pdf tech, xpdf. O x, que não é a mesma coisa, é epsilonzinho grego. Antigamente aparecia isso, certo? E o var epsilon, que seria uma variação dessa letra grega, xpdf. Certo, mas não é o que eu queria mesmo, o que eu queria foi vou apagar essa definição. Ok. Como eu vou escrever uma fração, tenho esse comando, o frac, que ele recebe duas coisas. Então, se eu quero falar que essa coisa é maior de 1 sobre 2, qual seria um jeito para fazer isso? O mais econômico seria botar isso. Frac 1, 2. Por que isso serve? Porque como ele vai começar a ler esse comando, e nesse momento que parou de ler letras, porque isso é um número, ele sabe que o comando parou aqui. Então, a próxima coisa vai ser... Acontece que esse comando está esperando dois argumentos, então o primeiro argumento vai acabar sendo essa coisa, e o segundo essa coisa. Então, tudo isso que eu escrevi... Opa! Frac... ok, porque eu estou no ter primitivo. Bem, o primitivo não tem o frac mesmo. Não tem nada a ver com isso. Talvez seria uma ideia boa para voltar em ter. Desculpa, em LaTeX, para pegar... Bem, na verdade vou já trocar para o LaTeX. Intro LaTeX. Eu poderia definir o frac desse jeito, mas já quero mostrar umas coisas de LaTeX aí, faz sentido já começar. Agora, o LaTeX, infelizmente, você não pode começar o teu documento assim do nada, você precisa declarar com essa coisa aqui, document class. Vou apagar isso, não quero me importar com esses detalhes. Qual é, vamos dizer, o tipo de documento que você está preparando? Como eu falei, o LaTeX é bem mais elaborado, tem bem mais detalhes predefinidos para a gente. Aí o primeiro comando aqui quis dizer que eu vou criar um documento daquela classe que a gente chama de article, porque vai ser meu artigo, sei lá. Talvez, se você quiser dar uma olhada, tem outras classes predefinidas. O mais que você gosta de usar o LaTeX, o mais que você gosta de pegar jeitas prontas, e o mais que você gosta de usar o TeX, quis dizer que você prefere criar suas próprias definições, suas próprias classes e tudo mais. Aí a ideia é que, se você quer rapidamente usar um sistema para fazer o que você quer fazer, faz mais sentido usar o LaTeX ou o context, não sei como pronunciar isso, porque com certeza vai ter gente antes de você que queriam fazer a mesma coisa que você quer fazer, e você vai achar o código deles para pegar. Mas uma dica minha seria não copiar um bocado de código só porque você achou num lugar, sem entender o que está fazendo, porque você vai acabar carregando muito lixo no teu documento, e isso vai ter que trabalhar um dia. Bem, o segundo comando que estou usando aqui no LaTeX é o usePackage, que exatamente tem essa ideia de alguém criou certos comandos LaTeX para mim, aí ele chamou eles input-enc, e eu estou usando esse pacote. O que esse pacote faz é me permite escrever certas letras aqui estranhas, certo? Então posso, vamos compilar isso. Só que agora vou usar o PDF LaTeX, porque eu estou usando o LaTeX, e se eu ver o PDF que foi criado, foi toda essa coisa aqui muito feia. Bem, voltando no que eu estava falando de matemática, vou apagar essas coisas. Então vamos escrever a mesma coisa. Let in
sei lá, x mais y elevado a 12 é maior, é menor. E agora quero escrever essa fração. Se eu escrever frac 12, vamos ver o que vai acontecer. PDF LaTeX PT, PDF PT, PDF. Então, por que isso funcionou desse jeito? Porque o frac é um comando definido no LaTeX, onde ele pega o primeiro argumento, ele considera ele nominador de uma fração, e o segundo argumento dele como denominador. De novo, muitas vezes, você vê um código meio terrível, escrevendo essa coisa toda, que ninguém merece teclar todas essas coisas, porque você só quer um argumento. Claro que se queria botar sobre, sei lá, x mais 2, nesse caso eu precisaria essas chaves aqui, mas não essas. Então, para ficar mais legível, faz sentido botar ele assim. Agora, se eu botar isso, espero que entendemos que vai ser a fração 1 sobre x e depois mais 2. Posso testar, PDF LaTeX, XPDF, 1 sobre x mais 2. Ok. Oi. Sim, na maioria dos casos vai acontecer porque no final das contas todo o código LaTeX já foi definido em TeX. Então aqui eu poderia definir as coisas usando o def, mesmo que se eu quero usar o LaTeX mesmo, seria melhor usar os próprios comandos que o LaTeX oferece para mim, para esse caso, mas eu vou ignorar essa parte agora. Quero voltar a discutir, e isso seria a coisa mais importante, se é para ficar com uma coisa sobre TeX, seria ficar com ela. Eu falei que o in, eu não vou renomear, eu vou ficar usando o in, porque acontece que ele tem um nome muito bom. No sentido de, o in, o que ele faz, ele cria esse símbolo, que a gente usa em matemática, e a semântica desse símbolo, nesse caso, e a semântica do que eu quero dizer mesmo, é in. Em matemática mesmo, se fosse em inglês pelo menos, eu ia ler isso para meu avô, se meu avô soubesse matemática, eu ia falar para ele, let x in, ou in, let x in a. Eu ia falar mesmo in. Agora, estou enfatizando isso, até o frac também tem um nome bom, porque você cria a fração 1, 2. Então, isso também ia pronunciar para meu matemático avô, que não tenho, fraction 1x. Ok. Ou eu poderia falar over x, que é mais perto do que a gente viu no TeX. Mas, vamos ver umas certas fontes especiais da matemática. Mathbubu. Esse BB é o Blackboard Bold, que começou a ser porque a gente usa o GIS, né? O GIS, para fazer certos negritos aí. Tem esse alfabeto muito usado em matemática, onde você pega o R, o N, o Q, e por aí vai. Aquelas que têm essas letras duplas. E tem esse alfabeto bem bonitinho aqui. Qual é uma coisa que eu não gosto do que eu estou fazendo? Eu estou vendo isso o tempo todo em código de LaTeX. Os colchetes, exatamente. Aí não faz sentido escrever essa coisa. Faz sentido escrever essa coisa porque ele vai comer apenas um argumento. Então, vamos ver só como ficam certas letras aqui para entender esse... Não, eu queria assim mesmo dizer... O que mais? Sei lá, complexo e... Beleza. Então, só para ver como são esse alfabeto. Eu não tenho mais DD, ok. Vou já... usar uns pacotes que têm a ver com matemática, só achar onde eles ficam. Ok, vou pegar esses aqui. MS Math, MS Theme, ok, eu acho que esses vão resolver o problema, espero. Beleza. Ok. Então vamos ver um pouco como parecem essas letras. O R, o Q, o N, o Z, o C. Só que esse é o maior ponto desse minicurso, vai ser o que eu vou falar agora. Então, se eu quero falar que o x pertence nos reais, eu poderia escrever isso. E agora eu estou fazendo um crime de TeX, que infelizmente acontece o tempo todo, literalmente, em códigos de TeX,
qual o meu crime em tech? Se eu tivesse um avô que ele sabia de matemática, eu não ia falar para ele let x in the double barred r, porque ele sabe o que são os reais, é como denotar os reais. O que eu falar para o meu avô matemático seria let x in reals. E exatamente o que eu vou escrever aqui, e o que eu devo escrever aqui, se eu quero escrever um código bom, só que basta aqui definir que o reals para mim é o math bb r. E se eu quero me proteger daqueles problemas que a gente viu antes, eu poderia botar um extra colchete aqui. Então, assim que eu vou definir esse reals lá, agora meu tech sabe o que significa reals, e nesse sentido eu posso pedir latejar aqui, expedf aqui, e eu tenho o mesmo resultado visual, mas mudou completamente o jeito que eu escrevi isso. É quando eu vou ler meu próprio código, tem várias vantagens. Primeiramente, meu código aproxima mais e mais o que eu realmente ia falar para meu avô matemático, para ele escrever essas coisas. Eu não ia falar let x in math bubu, o R, o double barred R, eu ia falar let x in reals, ok? E a mesma coisa eu vou fazer sobre os outros nomes que eu quero usar, se elas, então, faria sentido definir aqui uns conjuntos padrão, nuts, ints, que mais? Complex e esqueci alguém, rats. Ok. Agora, alguém pode falar, ei, não gosto do rats, porque parece, sei lá, ratos. Eu prefiro ver... Ok, eu prefiro ver mesmo rationals. Ok, tudo bem, sem problema. Nas duas opções, pelo menos você está usando a semântica do que você quis dizer, ou seja, os racionais. Agora, se você vai escolher um nome mais curto, um nome mais longo, isso não seria um crime, não seria um problema. Então, aqui vou usar os nuts para o N, os Z, os complexos, os racionais. E aqui os racionais de novo. Poderia até falar def rationals para ser o próprio rats. Depende se minha letra tem. Aí tem a letra padrão, não tem todos os minúsculos nesse caso. Você pode usar uma outra fonte que suporta esses também. Ok. Uma outra vantagem que tem essa abordagem do que ficar escrevendo math bubu r, sei lá o que, é que se eu decidir que para esse documento meu eu não quero denotar esses com aquela fonte BB, mas eu prefiro uma fonte de boldface, seria só trocar minhas definições e agora o reals vai virar isso. Mas o que está acontecendo atrás disso é que realmente estou falando let x in reals, eu não estou falando let x numa fonte específica, sei lá. Ou seja, essa seria a abordagem, o jeito de escrever corretamente o tech, um jeito semântico. E outro exemplo seria, você pode falar let f, uma função de A. Agora existe um comando chamado right arrow B. O que isso faz, acho meio óbvio pelo nome do símbolo, ele construa uma setinha que a gente usa quando a gente realmente define uma função de um conjunto para outro, a gente usa essa notação. Mas o problema, eu fiz o mesmo erro aqui, o problema é que eu não usei a semântica do que eu quis dizer. Quando eu falo para um matemático, eu não falo let f from A right arrow B, eu falo let A from A to B. Aí faria sentido escrever isso to e definir aqui o to para ser o right arrow. Então, na verdade, o to especificamente já é definido pelo um dos pacotes de matemática da AMS. Ele tem também umas definições do implies. Por exemplo, se escrever, e agora já vou mostrar um outro modo de matemática. Se eu falar, será x maior de 0, implies que x é greater or equal than, sei lá, menos 12. Ok. Nesse caso, o implies também um nome que não vou redefinir, porque é a semântica do que eu estou dizendo. É que realmente isso implica algo, não o nome do símbolo.
O tu, que eu escrevi lá, também é a semântica do que eu quis dizer, não é o nome do símbolo. Beleza, então se eu compilar isso, vou ver tudo isso. O implies virou isso, que é muito bom, porque realmente como eu denoto a implicação em matemática, e usei a palavra implies, que é o que eu quis dizer, e aqui também usei a palavra to, que é realmente o que quis dizer. Não quis dizer que f é uma função de A se tinha B, mas de A para B. Ok. Voltando. Como? Como? Uma seta menor para implicação. Fala não? Uma seta menor para implicação. Pois é, você pode redefinir o implies para ser uma seta menor. Aí o nome da seta menor seria right arrow com R maiúsculo. E a seta que está usada lá é o long right arrow. Mas realmente o padrão de implies é isso, então seria, nesse caso, seria questão de gosto mesmo, mas seria melhor ficar no padrão usado. Outras perguntas? O GEC também eu não vou redefinir, porque ele não descreve o desenho do símbolo, ele descreve o que eu quis dizer, greater or equal none. Então não preciso redefinir isso. O LEC também tem um nome e não vou redefinir isso. Mas vou dar um exemplo, outro que vale a pena definir meus próprios comandos. Vamos começar com um jeito ruim. Let, dá para ler esse tamanho? Dá para ler? Ok. Let, quero definir um certo conjunto. Let A igual ao conjunto de todos os x em reals. Eu aprendi como escrever isso bem. Barra, chat, sei lá, x maior de 12, não sei porque eu estou sendo obcecado com o número 12, mas enfim, 13, ok. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, PDF LaTeX, XPDF. Bem, quero ver comentários, o que é ruim aqui já no desenho e o que é ruim no meu código. Ideias, como posso melhorar? Tanto o desenho já tem problemas, mas o código tem, me importa mais o código. Aí, qual seria uma coisa ruim no desenho? Está muito apertado, certo? Então eu poderia falar, ok, vamos lá, eu vou falar, vamos aqui, eu vou botar um espaço antes dela e um espaço depois dela. O TeX tem vários comandos diferentes, de espaços diferentes. Por exemplo, tem esse comando que deixa pequeno espaço, e tem outros comandos que deixam até espaços negativos. Não vou me preocupar com esses detalhes agora. Vamos ver se isso melhorou a situação. Com certeza melhorou, certo? O desenho é muito perto do que eu queria, não tenho nenhuma mais frescura com isso não. Mas, meu código é terrível. Se eu quero ver o que isso quis dizer para o meu avô, que ele entende de matemática, eu falo para ele, let A be equal to the opening of this curly bracer. Ninguém ia falar isso. Não falo que o A é igual com a abertura da chave, depois x pertence nos reais, um espacinho, uma barra e um espacinho, x maior de 13, fecha colchete. Eu ia falar nesse jeito para meu avô, se ele estava negando, blá 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 blá, nesse jeito, que ele não quer aprender nada de matemática. Mas esse avô aqui quer aprender coisas que eu vou precisar. Então, o que eu queria falar, vamos ver, seria let A equal to the set. E aqui vou precisar dar essa coisa como argumento, x in reals, such that x maior de 13. E fecha essa coisa. E essa não é um comando para fechar o colchete, como usei lá, mas pergunta que eu considerei meio óbvia. Por que essa barra nesse colchete? Porque se não botar essa barra, o TeX vai entender que esse colchete tem um papel de abrir e fechar o grupo. Então, eu precisava dessa barrinha lá. Aqui eu não boto porque realmente quero falar que toda essa coisa é um argumento do comando TeX. Agora, se eu tentar fazer isso, o que vai acontecer? Undefined control sequence. Eu não vou entrar em pânico. Eu vou falar, opa, peraí, qual linha tem o problema? 23. Essa é a linha. Aqui foi o problema, ele quebrou a linha para mim para identificar bem até qual ponto ele conseguiu ler. Então eu vou falar, x, vamos deixar para cá, para lá. Aí, vamos voltar para resolver o problema.
Só para mostrar uma coisa de outro erro que pode acontecer, vamos dizer que eu esqueci esse dólar aqui, certo? Aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí, outro tipo de erro, está falando missing dollar inserted, ou seja, ele percebeu naquele momento que chegou na barra in, que ele provavelmente queria falar de matemática. Por quê? Porque esse símbolo barra in é só definido dentro de matemática. E ele fala o quê? Eu vou botar a dólar para você, ele botou essa dólar lá. Missing barra inserted. Aí posso falar o quê? Help, pedir ajuda para Canuth, e Canuth vai responder: I've inserted a begin math, end math symbol, since I think you left one out. Proceed with fingers crossed. Ok, então, é o que a gente pode fazer, esperando que vai dar certo. Eu vou botar um return aqui, e agora caí no segundo problema, que não tem como continuar, porque infelizmente o set não foi definido. Nem o such-that que tenho aqui. Beleza, eu consegui uma página, só que não tem todas essas coisas. Só que não tem todas essas coisas que eu queria. Mas pelo menos consegui o primeiro problema da matemática. Deu certo. Mas voltando aqui, então vou botar aqui o math. Ok. Então essa coisa que eu escrevi aqui, basta agora só definir o que significa set e esse such-that lá. Então faria sentido botar uma definição aqui, definir o set, quantos argumentos quero que ele pega. Nesse jeito que eu usei esse set, ele parece que ele pega uma coisa. E o que ele faz com a definição, ele abre uma chave, ele bota a coisa que ele pegou, fecha essa chave e terminou minha definição. Então agora, toda essa parte de set vai dar certo. O que eu não defini ainda foi o such-that. Eu vou copiar essa ideia que o such-that vai ser para mim essa coisa, isso, e essa coisa e fecha. Então, agora, eu posso me livrar desse código terrível, e agora eu vou escrever o set, blá blá. Aí, PDF LaTeX, XPDF, eu vi, visualmente é a mesma coisa, certo? Mas o meu código ficou bem mais legível e ele está falando exatamente o que eu quero. Vamos dizer que em um belo momento eu decido que o such-that nos meus conjuntos é denotado assim, com 2 pontinhos em vez de barra. Seria só trocar essa definição e todos os momentos que eu usei such-that vão ser trocados por essa coisa, que faz bem mais sentido. Vamos... ficou trocado e não precisei procurar todos os lugares que eu usei esse such-that. Bem, agora essa barrinha que eu tenho também pode denotar uma relação de dividir, por exemplo, em números. Mas eu não quero falar, por exemplo, n divide o 12, porque isso não fala para meu... Se eu ia falar isso para meu avô, não ia falar n barra 12, eu ia falar n divide o 12. Então, aqui, bastaria só definir o divides. E o divides eu quero que será barra. Agora, o tech, ele toma cuidado com os espaços entre os símbolos, e ele tem uns comandos bem úteis. O mathbin, quando você quer usar definir um operador binário, e o mathrel, quando você quer definir uma relação. Isso apenas para quem realmente sabe aqui o que seria uma operação binária ou uma relação binária, mas nesse caso, essa é uma relação, então eu vou definir ela desse jeito. E como só tem um argumento, isso seria certo também. Então, nesse negócio que eu escrevi agora, ele sabe deixar o espaço certo. Vamos lá ver. N divide o 12. Se eu ia definir esse como fosse um operador, eu ia declarar isso como mathbin. Então, quando quero... vamos lá ver, por exemplo, PDF bin. Então, se eu quero definir outra coisa de amor, sei lá, loves poderia ser mathrel, e aqui vou usar o Hartsuit, PDF LaTeX. Eu não usei isso. Observe that
A loves B. Ok, está começando a aparecer um pouco de amor aqui. Beleza? E ele sabia usar os espaços certos, os espaços que ele sempre usa para as relações. Ou seja, esse espacinho aqui é o mesmo com isso. E não seria o mesmo se era uma operação, por exemplo, somar certos dois números. Bem, dúvidas até aqui? Oi? Como? Os $2 fazem exatamente o que aparece lá. Eles começam um display math mode, como é chamado, ou seja, quando você quer isolar mesmo e centralizar um certo texto aqui. Então, blá blá blá. PDF até. A matemática que eu escrevo dentro do meu texto com $1 fica assim, nesse jeito como todas elas, mas eu já quero chamar a atenção numa certa relação, uma certa equação, sei lá o quê, e eu posso usar esse negócio lá. Bem, dúvidas? Então, realmente, espero que ficou claro como eu vou definir as coisas que estou usando, em vez de usar os nomes dos símbolos. Então, não importa se o que aparece no teu papel é o que você quer que apareça, o que é importante é achar uma linguagem para comunicar com o próprio texto, tal que uma pessoa vai entender o que você está lendo. Aqui, por exemplo, como o conjunto set SATSDAT é uma coisa bem usada, faria sentido até definir set SATSDAT, tal que ele pega dois argumentos, por exemplo, e ele faz o quê? Ele chama o set, o primeiro, SATSDAT, o segundo. Vamos pensar por que está acontecendo aqui, porque talvez isso ficou meio viajado, mas espero que não é tão complicado. Eu defini um novo comando, setSut, onde ele espera duas coisas. A primeira vai ser o que vai ser antes da barra, e o segundo vai ser o que vai ser depois da barra. Faz sentido? Como? Em qual sentido melhorar? Porque quando eu quero, por exemplo, quando eu tenho um X, ele vai aparecer antes da barra e o mesmo X vai aparecer depois da barra. Então não faria sentido ele ser uma bonita só. Não, porque talvez você quer falar todos os X tais que é Y mais X faz algo. Okay. Você não sabe. Se aparece o tempo todo esse padrão que você está dizendo no teu texto, faria sentido ensinar teu avô sobre essa construção também. Dentro de matemática, eu tenho o direito de começar a escrever texto. Então, aqui poderia falar nuts, such that. Aqui vou falar text. Sys is prime. Aí vamos ver como isso vai aparecer. PDF LaTeX, XPDF. Aí. Todos os X no N, such that X is prime. Um erro muito comum que aparece muitas vezes em TeX é começar aqui sendo matemática, começar escrevendo, por exemplo, X, depois forçar essa barra, esse espaço aqui, depois fazer is prime, sei lá, and fechar isso, sei lá o que, o Y é maior de 12, blá blá. Aí fica uma coisa extremamente feia. Não, a ideia é que depois do SATSDAT você começa a falar uma frase, então tudo isso vai ser um texto. E sim, acontece que no texto vão aparecer matemáticas, você vai botar elas nessa coisa. X is prime and, sei lá, Y maior de 12. Matematicamente, o que eu estou escrevendo não faz sentido nenhum, mas espero que isso não é um problema. Aí eu preciso fechar aqui uma coisa, a chave, e mais uma chave, e essa matemática de lá. Beleza? Write quit. Faz sentido o que aconteceu aqui? Oi. Então isso é diferente do barra mbox do barra text, não, né? Do barra mbox do? É bem diferente mesmo. Quando você realmente quer botar um texto, é bem melhor usar o text mesmo. O mbox tem uma função diferente, e antes da criação do text, a gente usava o mbox como como o nome disso? Gambiarra. Como gambiarra mesmo. O hbox também você pode usar nesse sentido, mas o que você quer fazer aqui é usar um texto. Uma das principais diferenças que isso vai ter é que o texto que eu vou escrever aqui vai ser exatamente no mesmo formato que foi meu texto lá.
Por exemplo, se eu estava num teorema que eu escolho que o teorema seja escrito em italics, por exemplo, ou enunciado, agora esse texto lá que vai aparecer, ela vai respeitar o próprio formato que eu tenho. Um dos exemplos. Mas, às vezes, depois do Satzdat vai aparecer um texto, às vezes vai aparecer matemática, sei lá, x maior de 12. Talvez, agora estamos começando a entrar em questões de gosto, mas como muitas vezes parece um set que você quer botar lá texto no Satzdat, e outras vezes você quer deixar só matemática, talvez você poderia fazer uma conversão contigo mesmo, que, se eu vou definir mais uma nova coisa com um textinho aqui que eu sei que representa texto e uma coisa de matemática, tal que ele vai botar esse texto aqui automaticamente para mim. E nesse caso, cada vez que eu vou querer escrever um set que ele é descrito como uma frase e não como matemática, seria apenas escrever aqui Satzdat text, aqui Satzdat math, aqui eu preciso fechar isso, não tenho mais o Satzdat porque o próprio comando meu vai escrever para mim, não tenho mais esse texto porque ele já sabe que ele entra em text mode aqui. Acho que está tudo certo. Aqui alguém que está acompanhando poderia adivinhar. Acho que está certo. Vamos lá ver. Bem, o que é o importante então? Não vou continuar definindo certas outras coisas de matemática. Com matemática podemos já parar aqui mais ou menos. Vou mostrar só duas coisas mais. O importante é que eu defini minhas próprios comandos e agora meu avô sabe dizer, sabe entender o que significa vou definir um conjunto dando uma condição em texto e o que significa dando uma condição de matemática mesmo. Então, isso vai ser muito útil para mim, para continuar escrevendo minhas coisas. Então, se eu quero x, pronto, let a igual Satzdat x maior de 0. Tudo isso vai ser entendido pelo meu avô. Ele sabe que é o Satzdat. O primeiro argumento vai ser o x. Todos os x que são maiores de 0. Vamos compilar isso também e parar com matemática aqui para ver mais coisas. Faz sentido? Fale. Opa. Primeiro, o begin e end document são necessários só no LaTeX? O begin, em geral, o LaTeX, boa pergunta. Aí, em geral, o LaTeX tem essa ideia que quando de environmentos, de ambientes, environments, aí a ideia é que você começa a begin coisa, e depois ele espera ver o end coisa, para entender que tudo isso tem um certo grupo e talvez tenha uma certa definição. E o próprio LaTeX te permite definir teus próprios environments. Se eu não colocar o begin document, ele não compila. Ele vai falar aí, não tem nada para fazer. E se você esquecer o end document, ele vai falar aí, você esqueceu de falar onde para o teu end document. Bem, begin coisa, end coisa. A pergunta é que o blá 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 não estava com o espaçamento do parágrafo. Depois se eu quisesse colocar um parágrafo. Ok, bem simples. Ok, begin, center. This is centered. Tem uns certos ambientes já definidos no TeX. Begin flash right. Ok? Já só mostrar dois bobos só para pegar o jeito de como funcionam os ambientes. Esses são do LaTeX. Você pode fazer a mesma coisa no TeX, claro, mas... Ok. Então, entendemos o que é esse center, o que é o flash right, que ele botou tudo na direita. Eu deveria, pelo menos, mudar o texto, né? Enfim. Cadê? Bem, this is not centered. Ok. Agora vamos dizer que eu estou escrevendo um livro e quero, em cada fim de capítulo, botar um certo quote. Então, blá, blá, estou escrevendo... Então, vamos ver já certos comandos de títulos. Aí o TeX oferece o próprio section, que é para criar uma nova seção. Vou falar introduction, ok? Essa é a minha introdução. Depois eu quero uma outra section main stuff, ok? Tem begin and section. Tem também, eu poderia fazer begin and section. Tem as duas formas, são disponíveis no LaTeX. Já uma coisa meio inconsistente,
Em geral, o LaTeX tem tanta coisa dentro que ele, infelizmente, tem um comportamento meio inconsistente e por isso foi criado o Context, que ele tem... as definições dele são bem mais consistentes. Eu vou fazer uma coisa. Section... further work, sei lá. Ok, beleza. Aí eu tenho 3 secções aqui. Eu posso compilar meu documento. Eu vi, o que é importante entender é que acontece uma coisa bem legal aqui. O LaTeX sabe dizer o que significa criar uma nova secção. Eu não falei, bota o número 1, vira negrito, escreva essa palavra. Não, tudo isso foi porque alguém ensinou para o LaTeX, para mim, deu uma definição de o que fazer quando você encontra esse comando de criar uma secção. Além disso, ele sabe bem mais coisas do que essas. Aí, nesse sentido, por exemplo, eu poderia fazer aqui Table of Contents, que é um comando que vamos fazer o que vai acontecer, PDF LaTeX. É importante entender uma coisa porque ela acontece. Ele escreveu Contents e ele não apareceu nada aqui. Eu gostaria de ver, 1, 2, 3, né? Ele só botou Contents e não achou nenhuma coisa cadastrada no Table of Contents dele, então ele começou depois a imprimir o próprio documento. Por quê? Porque neste momento que ele está lendo esse comando, nenhuma secção foi encontrada ainda. Mas, se eu ver nos arquivos que foram criados aqui, que começam com PT, bem, um deles é o .toc, que isso não foi criado antes, mas se olhar os conteúdos desse .toc, por curiosidade, são essas 3 linhas. Contents line, section, number line, blá blá, certas coisas que nem entendo o que eles falam, mas não importa. O que importa é que são certos comandos que agora, se eu executar de novo o PDF LaTeX, no PT, ele criou esse Table of Contents para mim. Aqui estou vendo também a página de cada uma coisa. Tá, ok, obviamente toda coisa agora está na primeira página, então isso não é tão impressionante, mas você tem que entender que se eu começar a escrever coisas no Introduction, obviamente o Section 2 vai cair em outra página, mas meu avô vai saber dizer, atualizar essas páginas para mim, eu não vou precisar fazer nada disso. Outra coisa importante que eu tenho em TeX é que eu posso dar certos rótulos para certas partes do meu livro. Por exemplo, esse rótulo aqui, o section aqui, eu queria dar um label para ele. Vou falar, ei, avô, essa secção, vamos chamar entre nós, né? Vamos chamar ela de intro, ok? Só para comunicar. Uma coisa que não vai aparecer no meu documento é só uma coisa para meu avô entender, que quando eu vou falar, ei, quero referir àquela secção que a gente chamou de intro, e aqui eu vou querer dar um outro nome para essa secção, label main. Agora, se eu quero fazer uma referência aqui numa outra secção, eu vou falar we will discuss this in, e agora eu vou fazer referenciar o, sei lá, o main. O que vai acontecer nesse caso? PDF LaTeX PT, XPDF PT, o PT de português. Vamos ver, meu avô, quando estava falando para ele, hey, we will discuss this in, e botei lá o main, ele anotou 2 pontos de, como é o nome deles? Interrogação, certo? Porque nesse momento, eu não falei, a gente não concordou o que seria o main. Lembrem que isso acontece no 1, onde ele só sei o apelido da primeira sessão, o apelido da minha segunda sessão, que é main, ele não sabe ainda. Mas depois que ele vai ver o main, ele vai ver, então main é essa coisa. Então, na próxima vez que eu vou compilar essa, ele vai saber esse número, ele vai falar, we'll discuss this in to. Agora, obviamente, eu não queria apenas um seco to. Eu poderia botar lá uma coisa tipo, in section to. Eu boto essa minhoca aqui, esse tio, ela comporta como um espaço, só que não é quebrável, mesmo se cair no fim da linha. E isso é muito bom, porque ninguém merece ver, we will discuss this in section, depois um bobo 2.
Então, quando você quer realmente referir uma página, uma certa coisa, é bom botar essa minhoca lá para garantir que vai ser colada com a palavra in page. Eu tenho como referir até a página dos meus rótulos com a palavra, o comando pageref. Pageref main. Então, vamos dizer o que está acontecendo aqui. Eu estou falando para meu avô, ei, escreva isso, we will discuss this in section. Bota lá o número da seção que vai ser o main. Depois escreva in page e bota lá o número que vai cair a página da seção main. E isso tem a grande vantagem que se aqui aparecer muito mais texto, ok, espero que trocou a página, trocou, ok. Aí, we'll discuss this in section 2, in page 1. Por que esse page 1 está errado? Porque quando ele leu isso, ele pensou ainda que o main estava na página 1. Por isso, cada vez que você praticamente compila teu documento, ou seja, um livro ou um artigo mesmo, você vai ter que compilar pelo menos 2 vezes para corrigir isso. Um segundo, só para mostrar como ficou. Agora ficou certo. We will discuss this in section 2, in page 3. E se aparecer uma nova secção antes de tudo, ok? Oi. Eu vou ter que compilar 2 vezes de novo. Agora vou XPDF. Prolegômena 1, 3, 4. E agora virou in section 3, in page 3. E sempre que eu vou querer referir uma coisa no meu documento, sendo secção, capítulo, sendo uma equação, eu nunca vou escrever manualmente o número, porque esse número pode mudar. Inclusive, tem pacotes que vão criar certos links para mim. Eu vou tocar, clicar no 3, vai me levar para a seção 3. Uma coisa que, obviamente, não posso fazer na versão impressa, pelo menos ainda, a tecnologia não chegou a tocar no livro, mas pelo menos o PDF vai criar certos hyperlinks para tocar, navegar. Perguntas? Compilar só o table of contents? Como? Eu posso compilar só o table of contents? Compilar só o tempo. Em qual sentido compilar? Sim, para eu não ter que fazer o PDF até 2 vezes. Tem um PDF até menos TOC, por exemplo, que vai só atualizar o arquivo de table of contents. Com certeza tem no pacote que faz table of contents, você pode economizar esse espaço, esse tempo. Bem, então, o que mais? Perguntas? Outras perguntas? Fale. Por que depois do section não está mais indentado como parágrafo? Bem, isso tem a ver. Bom que você percebeu isso. Então a pergunta de JP Linha é: a primeira parágrafo não é mais indentada. Infelizmente, aqui não apareceu nenhuma segunda parágrafo para ver, porque, em geral, no estilo padrão de LaTeX, que está definido nesse artigo, é que é bem comum, na verdade, todos os livros normais que você vai abrir estão nesse jeito. A primeira parágrafo não tem indentação, e depois quem tem indentação são todas as próximas. Está nesse jeito. Então, a primeira começa realmente na mesma linha aqui, e você só na segunda, porque a ideia de indentação é para separar a outra. Como essa é a primeira, em geral ela já começa lá. Mas se você quer indentar essa, seria só botar indent antes dessa, vai acontecer. Se você quer não indentar as outras, não indenta. Para qualquer coisa que você quer fazer, vai ter um comando para fazer. Se não tem, vai ter como criar teu próprio. Outra pergunta? Não, ok. Uma outra coisa que vale a pena ver do LaTeX, que é bem útil, seria como fazer índices e bibliografias. A gente não tem tempo para ver essas coisas, só vou mostrar um pouco um jeito padrão para usar índices. Aqui é make index, se não me engano. Aí, nesse caso, eu quero botar certas, por exemplo, observe. Aqui eu quero usar que isso vai para o índice. É índice mesmo ou tem outro nome em português? Index é índice, ok. Aí, index, observe. Aí, ok. O que mais eu quero indexar aqui? Index, right. E aqui o blá. Index blá. O que eu estou dizendo com esse comando, vamos lá, pdf latex pt,
Aqui eu preciso usar mais um programa que me ajuda para criar o index, que seria o make index, ok? E agora seria só peraí. Pronto. Aí aqui no... Cadê o índice? E me ignorou completamente. Por quê? Talvez precisa um print index. Se alguém lembra, faz muito tempo que eu não uso essas coisas. Será que é assim? Era assim. Pois é, ok. Aí ele criou esse index aqui com todas as palavrinhas que no meu texto eu botei lá para aparecer no index, junto com a página onde apareceu, e numa ordem alfabética. Agora não é muito impressionante porque só tem 3 palavras, aí não dá para apreciar como isso ajuda, mas é óbvio que um index a gente quer ler numa ordem alfabética. Aí, por que isso aconteceu? Porque aqui que eu estava falando para meu avô, eu falei nesse momento, cadê? Escreva isso, this, e na verdade, bota isso lá no índice, na palavra right, para alguém achar se procurar. Continuamos. Is not centered. Observem que a própria palavra right não apareceu aqui, é o que apareceu lá no index. Então, se eu quero, por exemplo, falar this is a consequence of the axiom of choice, aí aqui eu poderia falar index AC, por exemplo. Aí, porque talvez o que eu quero que apareça no meu índice não é nenhuma das palavras que eu usei aqui, talvez uma outra que vai ser mais fácil para o meu leitor achar. Bem, o próprio LaTeX me permite definir meus próprios environmentos, ambientes lá e ambientes, ok, obrigado. E meus próprios comandos, eu só mostrei como definir comandos usando as ferramentas primitivas do próprio TeX, mas acho que é bastante entendível com esses buracos que a gente viu, esses argumentos que estão sendo usados. Bem, perguntas? Ok. Só para falar, ver o que eu mais tenho. Uma coisa última que eu quero mostrar seria um pouco mais de programação com TeX, porque a gente não viu muita coisa. Para quem quer trabalhar com matemática, é obrigatório mesmo dar uma olhada na documentação do AMS Math, Associação Matemática, Sociedade Matemática Americana, sei lá, American Mathematical Society, enfim, que criou várias ferramentas para ajudar a matemática. O nome disso é esse aqui mesmo. Bem, aí antes de escrever qualquer coisa de matemática, faz sentido dar uma olhada no que está disponível aqui, para não ficar usando coisas terríveis. Por exemplo, vamos lá. Se eu quero escrever 3 equações nesse jeito bonitinho, alinhadas lá, muitas vezes aparece um código terrível, botando espaços, sei lá o que, ou fazendo todo o trabalho manualmente, quando na verdade a AMS definiu um formato muito bom para escrever esse tipo de coisa, que ele faz todo esse trabalho para a gente. Então aqui ela está usando esse simbolizinho para falar, aqui onde você quebra uma linha mental, então o x mais x', todos vão ser nessa coisa definida por esses bichinhos aqui. Eu depois usa a mesma coisa para separar com os outros pares que eu uso lá na segunda parte de equações, e depois a terceira, por aí vai. Meu objetivo não é ensinar como usar o begin line aqui, mas meu objetivo é ver conversar vocês que antes de tentar fazer uma coisa manualmente com uma coisa muito feia, dar uma olhada no que está disponível nesse pacote, pelo menos nesse pacote. Tem muita coisa de matemática que, se você quer fazer frações continuadas, como é em português isso? Continued fractions. Não, contínuas, não. Continuadas? Contínua? Frações contínuas? Eu falaria continuadas, mas enfim. Bem, então, a moral da história é,
estude pouco a documentação dos pacotes disponíveis, porque você vai perceber que isso vai te liberar muito de fazer muito trabalho manual. Com LaTeX existe um pacote muito importante para, pelo menos, falar sobre ele, seria o Beamer, onde ele é usado bastante para criar slides de apresentações. Vou dar só um bobo exemplo aqui de uma apresentação meio boba. Vamos lá, eu defino o title, short title, long title, o subtitle, sei lá, vários nomes bobos, aí peguei esse exemplo online. E agora tenho um ambiente que o próprio Beamer define para mim, que é chamado frame. Aí cada frame que eu boto lá corresponderia num slide ou numa sequência de slides. E os sections, os subsections e tudo mais, ele vai entender a fazer para mim. Tenho também esse ambiente de LaTeX ou itemage que a gente não encontrou, mas como talvez dá para adivinhar o que ele faz, ele cria uma lista de certos itens. E cada vez que você bota um item, ele cria um bullet lá para criar o item. E mais um exemplo do Beamer, só para entender o que está acontecendo. Esse pause está dizendo que bota aqui uma pausa na minha palestra, eu quero parar nesse ponto antes de continuar e criar os outros. E aí vou mostrar como isso vai aparecer num PDF mesmo. Slides, XPDF. Opa, não esse. Opa, qual é? Slides. Bem, aí vou ter aqui uma apresentação com o meu laser e tudo mais, sei lá o que. Aí eu vou ficar falando. Hello, first, second. Aqui eu tinha o pause. Aí agora ficou continuando on third, last. Hello, blá blá, porque eu botei esses pause. E pronto, minha apresentação acabou. Espero que vocês gostaram. Não acabou ainda, não. Acabou a apresentação, a subapresentação do Beamer. Fale. Cadê? Não apareceu aqui? Long title, long subtitle, provavelmente vai aparecer numa certa coisa no PDF. Ou também depende no estilo de Beamer, porque tem milhões de estilos que você pode criar o teu também. Talvez esse estilo ignora os short titles, por exemplo. Realmente não apareceu. Bem, temos mais 12 minutos para ver mais duas coisas. Programming. Ok. Vamos começar a ver poucas coisas de programação, que é só para entender as capacidades que o TeX realmente tem. Aí quando você aprende pouco de TeX ou de LaTeX, você talvez fica com a intenção que às vezes que você vai ouvir alguém falar que o TeX é uma linguagem de programação, você fala, ele não entende. Porque não é programação, é uma markup language para criar texto. Na verdade, não. O TeX realmente é uma linguagem de programação. Inclusive, é Turing Complete. Isso quis dizer, para quem não sabe o que é esse termo, quis dizer que qualquer coisa que você pode computar, qualquer função que você pode computar com qualquer linguagem das padrões, né? Porque tem não Turing Complete também, mas enfim, o TeX pode computar, ou seja, você pode escrever um programa, vou mostrar um exemplo daqui a pouco, que ele computa qualquer função que você deseja. Talvez valha a pena ver isso já. Por exemplo, um livro que eu estou escrevendo com conteúdo de fundamentos matemáticos para disciplinas que estou lecionando no IMD, aparece aqui prime, em algum momento eu tenho primes, ok. Em algum momento eu tenho os primeiros 31 primos são os, e aqui está escrito primes 31. Vamos ver o que esse primes 31 faz. Aí, XPDF, assim, PDF, os primeiros, pronto. Os primeiros, vamos lá, cadê? Os primeiros 31 primos são, e meu comando, o prime 31, calcula mesmo a sequência dos 31 primeiros primos, e ele imprime essas coisas. Se eu decidir no futuro, que na verdade são muitos esses exemplos, eu quero trocar esse 31 para um outro número, eu não vou ficar precisando calcular isso. O próprio TeX que calcula esse negócio no momento que ele compila. Agora, não seria o jeito mais eficiente se eu queria botar muitos números primos. Eu usaria uma linguagem mais forte, no sentido de eficiência, e eu ia copiar e colar.
Esse exemplo de primos, na verdade, deixei porque, como um crédito lá no próprio Canuto, porque é um exemplo do livro dele. E aqui o código que ele usou. Nós vamos analisar esse código que ele usa para... É um código muito inteligente, na verdade, para criar os primos. Mas a gente vai ver um código bem mais simples, só para ver como a gente pode começar a brincar com programação em Perl. Bem, voltando então... será que é melhor criar de novo? Sim. Vou voltar a escrever o TEG primitivo. Então, o que eu vou escrever não vai ser LaTeX. No final das contas, vou precisar de um certo byte. Quero definir vamos ver o que eu quero definir. New count. Ok, o nome desse counter vai ser name count. Ok. E agora vou repetir aquela definição que fez do meu nome, Thanos, Suanas, ok. Mas só que cada vez que eu escrevo esse Thanos Suanas, que eu uso esse comando, eu quero incrementar esse contador que eu tenho lá, que vai contar quantas vezes eu falei meu nome. Aí o comando para aumentar um contador seria o advance name count by 1. O que eu escrevi agora é um comando do próprio TEG, que ele vai avançar o contador que eu defini lá. Então, vamos testar. My name is Thanos. Sim, o by faz parte da sintaxe. My name is Thanos, my name is Thanos, my name is Thanos. Did I mention that I am Thanos? Ok. Beleza. Então, se eu compilar isso... Por quê? Ok. Missing begin dog. Opa, não é LaTeX, é TEG. Não é isso, é counters. Ok. Perfeito. Agora é só XPDF counters. Bem, my name is Thanos, blá blá blá. O que apareceu nos contadores, no counter que eu defini? Absolutamente nada, porque em lugar nenhum eu solicitei para saber qual é esse número. Mas se eu voltar aqui no meu documento, eu posso falar, bem, no total, my name appeared, com esse número eu solicito o número que está escondido no counter, name count, times. E aqui vou botar uma minhoca. Por que a minhoca? Para não pular, eu poderia fazer isso. Isso. Só que eu realmente quero botar um no break space. Aqui posso pular uma linha. Beleza, vamos lá o que vai acontecer agora. PDF Tech. Bem, no total, my name appeared 6 times. Ok. Ou seja, eu tenho como referenciar esse número, eu posso alterar esse número como a gente viu. Eu tenho a ideia de if também, eu posso falar if um certo número, o name count, é maior de 10, faça uma coisa, else, faça outra. Eu termino esse if com fi. Aí nesse caso eu vou falar I think I might have exaggerated with my name. Else, do you even remember my name? Ok. Vamos lá, PDF. Agora, depois de tudo que escrevi, apareceu do you even remember my name? Por quê? Porque ele calculou as vezes que apareceu o número desse contador, que foi 6, e nesse momento a instrução que eu dei para meu avô Canuto, né? Aí foi, se apareceu mais que 10 vezes, faça isso, se não, escreva outra frase. Então, por exemplo, se aqui voltar e botar um pouco mais vezes meu nome aqui, aí agora apareceu outra mensagem. I think I might have exaggerated with my name.
Faz sentido, então? Então, isso vai ser extremamente útil quando eu quero... quando estou escrevendo uma certa... Talvez faz sentido usar um exemplo do meu livro de novo. Né? É uma chance boa para fazer uma propaganda, né? Aí, por exemplo, aqui, em certos jeitos que essas coisas podem ser úteis. Vou, na verdade, abrir o código do meu próprio livro, só para ver... bem, eu tenho um exercise aqui, e como eu defino isso no meu próprio código? Eu falo, exercise, isso quis dizer, eu já defini que quando começa um exercise, ele vai aumentar certo counter, porque eu quero os exercícios serem enumeradas, certo? Esse counter vai depender no counter do capítulo, então isso vai ser, sei lá, o exercise 12.5. Eu estou dando um label porque eu vou querer referir esse exercise depois, que eu vou falar, como a gente viu no exercício tal, eu quero dar um rótulo, e depois começo a escrever certos hints, certas dicas para o meu leitor, e depois uma solution também, e depois de tudo isso, end exercise. Ok. Só que eu treinei bastante meu avô aqui, e ele sabe o que fazer com essas coisas muito bem. Aí ele sabe que assim que ele veja um hint, ele quer contar qual é o número dessa dica. Por exemplo, o primeiro hint, o que ele vai fazer é coletar todos os primeiros hints, vamos lá, dicas. Todos os primeiros hints de cada exercício que tem pelo menos um hint, ele vai juntar isso nesse apêndice, dicas 1. Todos os segundos hints ele vai juntar na outra dicas 2. Se tem resolução, ele não vai escrever nada lá, ele vai botar a solução lá no fim, nas resoluções. Então, eu faço isso para uma questão pedagógica, não quero que o aluno tenha muito acesso nas dicas e nas resoluções, não quero facilitar muito a vida dele com isso, mas, vamos lá, além disso, e essa é a última coisa que a gente vai ver, teoria dos grupos. Cadê aqui, por exemplo? Vamos achar um exercício, vamos ver como fica. Bem, aqui esse exercício 1837 demonstra... Aqui tem um erro. Demonstre. Ok. Demonstre que a definição alternativa da expansão, blá, blá, é equivalente. Aqui já aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que são links já para levar para a dica correspondente. Então é o X1837. Você clica na quarta dica, você primeiramente olhou, eu gastou um tempo tentando resolver com as 3 primeiras dicas, eu espero. Aí na quarta dica você X1837, X1837, dica 4. Ou seja, faça a indução, certo? Aí você não entendeu nem com isso, beleza? A quinta dica aqui está dizendo qual é a base da tua indução. Você tem que provar que é essa igualdade, e por aí vai. Se você não conseguiu nem com as dicas, vai lá no apêndice ver a resolução. O que é importante... O moral da história não é como ler meu livro. O que é importante é que toda essa funcionalidade não existe no padrão de TER, mas não é tão difícil ensinar essas coisas para teu TER, tal que cada vez que ele vai ver esse hint, ele vai saber, guarda isso para depois, vamos compilar todos os primeiros hints, segundos hints, sei lá o quê. Bem, vou dar só uma olhada no meu... Math, Index, Beamer, Programming, Bibliography. Bem, da bibliografia não deu tempo para ver algo. Vocês podem procurar os links que eu vou botar lá do minicurso para ver o BibTeX e o BibLaTeX. São 2 pacotes parecidos com o Index, onde eles tomam cuidado de escrever todas as citações que vocês fazem para referências numa maneira consistente. Regiman? Como? O for. Também temos na programação do TEX, temos um comando loop. Aí a ideia é repeat isso enquanto aquilo. Isso já é suficiente para imitar um for. Aí, obviamente, se você quer o for, você tem que definir isso como um açúcar sintático, usando o loop. Mas o TEX já chega com esse loop, o primitivo loop, que você pode usar para qualquer while ou for ou qualquer coisa. Bem, a primeira referência para qualquer coisa que tenha a ver com TEX é o próprio TEXbook, que é de Knuth, e um dos livros
extremamente bem escritos em todos os sentidos. Canuth é um mestre de escrever material bom. Ele é tão engraçado, bonito e também muito iluminante. Os exercícios dele são muito interessantes também. Ele pode ser considerado meio avançado para o primeiro livro, mas está escrito de uma forma tão legal que acho que faz sentido gastar um tempo estudando isso. Um outro livro que, mesmo que é meio, não sei falar isso em português, dated ou outdated. Desatualizado. Como? Desatualizado, certo? É o livro do Spivak. Uns de vocês conhecem o Spivak pelos livros famosos de matemática, de geometria diferencial ou de cálculo mesmo. Aí, o Spivak foi aquele que escreveu todos os pacotes de AMS-TECH, depois virou isso AMS-LaTeX, e além disso ele escreveu um livro, o Manual do AMS-TECH, que é um dos melhores livros escritos de uma maneira muito boa para ensinar todas as funcionalidades do AMS-TECH. O TechBook é o próprio livro do Canuth sobre o TECH. E é engraçado que o próprio TECH está escrito em TECH, no mesmo tempo a documentação e o próprio programa. É um exemplo ótimo de Literate Programming, que é uma ideia criada e divulgada bastante com o próprio Canuth. Bem, uma referência boa para começar com programação em TECH. Acho que seria melhor botar essas referências no site mesmo, um link. Para começar a brincar, ver como posso usar o if, for, fazer minhas coisas de programação, definir mais counters, definir dimensões. Porque no mesmo jeito que você defina counters com números que mudam, você pode definir certas larguras. Você pode adicionar centímetros dessas larguras, dependendo do caso, ou diminuir, sei lá, todas essas coisas. Bem, acho que faz sentido parar aqui para esse mini curso. Eu espero que o maior moral de história que quero ficar com vocês é nunca usem o TECH usando comandos que representam os desenhos, por exemplo, right arrow, mas usem tudo em uma forma semântica. Vale a pena definir suas próprias definições para ensinar o TECH falar sua própria língua, no mesmo jeito que teu próprio colega fala. Então, eu falei, os exemplos foram de matemática, porque essa é a minha área, mas se alguém está trabalhando com química, ou será biologia, ou sei lá o quê, defina as tuas próprias coisas. Se você trabalha com poesia, defina um comando para como você vai typesetar a primeira linha de cada poema. Talvez isso vai mudar. Defina um comando para falar esse é o autor desse poema. Não, se você gosta nesse momento que o autor aparece com letras grandes e boldface, talvez teu editor não vai gostar disso. A ideia não seria bold, italics, escreva o nome, blá. O que você ia falar para uma pessoa que entende da tua cabeça é: ei, o autor é isso, o ano que foi escrito foi isso. Você não vai falar boldface, sei lá, Shelley e ano, sei lá, 1800, sei lá o que é. Desculpa, italics 1800, o que é. Você vai falar: ei, o poeta foi esse, poeta. Então defina essa palavra poeta, defina a palavra ano, e depois você vai, o próprio TECH vai saber como fazer essas coisas, como imprimir essas coisas. Bem, para perguntas, sei lá o que é, estou aqui disponível. Vou botar as coisas no site, que é o tech.imd.fgn.br. Certos links úteis para procurar mais. Espero que ajudei para apresentar que realmente TECH é um ecossistema que vale a pena gastar um tempinho aprendê-lo. Bem, só isso mesmo. Perguntas? Temos tempo primeiramente para perguntas ou não? Não sei, acho que não, né? Vamos comer? É assim? Bem, então perguntas podem ser depois, ou pessoalmente. Eu espero que a gente somos capazes de responder as nossas próprias perguntas googlando com essa primeira introdução que a gente viu aqui. Bem, até mais então.